A risada do tio Manuel encheu o restaurante no coração do bairro Alto como um trovão inesperado. Então, Tiago, aos 28 anos ainda sem uma namorada para apresentar à família. O que é que se passa, rapaz? És demasiado exigente ou há algo que não nos estás a contar? Os rostos dos convidados viraram-se para mim, alguns com sorrisos maliciosos, outros com olhares de pena disfarçada, e senti um nó apertar-se na garganta. O ar parecia mais pesado, as luzes das velas no centro da mesa longa tremuzindo sobre os pratos de bacalhau à brás e as garrafas de vinho do Douro. Era o aniversário de 60 anos da minha mãe, uma celebração que devia ser alegre, mas que se transformava num pesadelo pessoal. Eu, Tiago Mendes, designer gráfico numa agência no Chiado, estava ali, rodeado pela família vinda de Braga, tentando manter a compostura enquanto as piadas sobre a minha solteirice se acumulavam como pedras no peito. Minha mãe, Dona Isabel, sorriu forçadamente da cabeceira, os olhos castanhos cheios de uma preocupação que eu conhecia bem. Deixa o rapaz em paz, Manuel. Ele tem tempo. Mas o tio não parou. Tempo. Na nossa idade já tínhamos 2 filhos. Talvez precise de uma empurradela. Conheço uma filha da vizinha, bonita, trabalhadora, as risadas aumentaram, primos e tias juntando-se, o ambiente tornando-se sufocante. Eu queria desaparecer, explicar que o meu coração já tinha dono, que havia 3 anos partilhava a vida com um homem que me fazia sentir completo. Mas as palavras ficavam presas. Em Portugal, as leis eram avançadas, o casamento igual era legal há anos, mas na minha família, vinda de uma aldeia na Beira Alta, os preconceitos eram como raízes profundas que não se arrancavam facilmente. Eu escondia o Rafael há tanto tempo para não partir o coração dela, para não enfrentar o olhar de decepção do meu pai, que estava ali ao lado, calado mas com a testa franzida. O suor escorria pelas minhas costas sob a camisa branca de linho. Lembrei-me das noites em que Rafael e eu caminhávamos de mãos dadas pelas ruas de Alfama, rindo das nossas piadas internas, planeando um futuro juntos longe dos olhares julgadores. Ele era arquiteto, alto, com olhos verdes que me acalmavam até nas piores tempestades. Mas aqui, eu era o filho solteiro, o enigma da família. Talvez sejas como aqueles da televisão, brincou um primo mais novo, e o riso explodiu novamente. Meu estômago revirou. Eu abri a boca para responder algo vago, mas as palavras não saíram. Foi então que a porta do restaurante se abriu com um rangido suave. Todos os olhares se voltaram. Lá estava ele, Rafael Costa, alto, elegante no seu blazer azul escuro, segurando um buquê de flores frescas e um pacote embrulhado. O seu sorriso confiante iluminou o espaço. Boa noite a todos. Desculpem o atraso, mas não podia perder o aniversário da Dona Isabel. Ele aproximou-se da mesa, os passos firmes, e os meus olhos encontraram os dele. O ar mudou instantaneamente. O silêncio caiu como uma cortina pesada. O tio Manuel parou com o copo a meio caminho da boca. Minha mãe piscou, confusa. Rafael? O quê? Ele parou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro com naturalidade, um gesto simples mas carregado de significado. Feliz aniversário, Dona Isabel. Tiago falou tanto de si. Entregou as flores, e depois virou-se para mim, os olhos cheios de amor e apoio. Desculpa não ter vindo mais cedo, amor. O trânsito estava impossível. A palavra amor ecoou na sala. Alguém deixou cair um garfo. O choque era palpável. Meu pai endireitou-se na cadeira, o rosto endurecendo. Mas Rafael não recuou. Ele puxou uma cadeira ao meu lado e sentou-se, como se pertencesse ali, porque pertencia. O resto da noite foi um turbilhão de emoções. As conversas tentaram retomar, mas o tom era forçado. Algumas tias sussurravam entre si, o tio Manuel ficou em silêncio pela primeira vez em horas. Eu sentia uma força nova crescer dentro de mim. Pela primeira vez, não estava sozinho. Rafael conversou com a minha mãe sobre o seu trabalho em projetos de reabilitação de edifícios antigos no Porto, elogiando a comida, quebrando o gelo com a sua personalidade calorosa e genuína. Mas eu via as rachaduras, olhares de lado, perguntas não feitas pairando no ar como nuvens carregadas. Quando a sobremesa de pastéis de nata chegou, eu já não aguentava mais o peso daqueles olhares. Vamos embora, sussurrei para ele. Ele acenou discretamente, e levantámo-nos juntos. Mãe, obrigado pela noite. Falamos amanhã. Do lado de fora, no ar fresco da noite lisboeta, com as luzes do Tejo brilhando ao longe e o som distante de um fadista na rua, eu desabei nos braços dele, não sei se aguento mais isto, Rafa. Ele beijou a minha testa com ternura, as mãos fortes segurando-me com firmeza. Tu não tens de esconder-te para sempre, Tiago. Eu estou aqui. Sempre. Caminhámos até ao carro dele, estacionado perto da Praça Luís de Camões, o coração mais leve apesar do caos que acabara de começar.
Aquela entrada tinha mudado tudo, mas o caminho à frente ainda era longo, cheio de conversas difíceis, lágrimas e escolhas que definiriam quem eu realmente era. A viagem para o nosso apartamento no Príncipe Real foi cheia de silêncio confortável e palavras sussurradas sobre o futuro que queríamos construir juntos, longe ou perto da família. Eu apertava a mão dele no volante, sentindo pela primeira vez que talvez, só talvez, o amor que partilhávamos fosse forte o suficiente para enfrentar o que vinha aí. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas do nosso apartamento no Príncipe Real, pintando o chão de madeira com listras douradas. Eu estava sentado à mesa da cozinha, o café a arrefecer na chávena, enquanto Rafael preparava ovos mexidos com calma, como se a noite anterior não tivesse abalado o nosso mundo. Eles vão precisar de tempo, Tiago. A tua mãe olhou para mim com curiosidade, não com ódio. A voz dele era suave, mas eu via a preocupação nos seus olhos verdes. Lembrei-me do nosso primeiro encontro, 3 anos atrás, numa conferência de arquitetura e design em Coimbra. Eu apresentava um projeto de identidade visual para uma marca de vinhos do Alentejo, nervoso com o público. Ele, já um arquiteto reconhecido, fez uma pergunta inteligente sobre sustentabilidade nos materiais. Depois, no intervalo, aproximou-se com um sorriso: gostei da tua apresentação. Queres um café? A partir daí, tudo fluiu naturalmente. Passeios secretos pelas ruas estreitas de Coimbra, mãos que se tocavam disfarçadamente, beijos roubados no parque junto ao rio Mondego. Ele contava-me sobre a sua infância em Matosinhos, onde o pai pescador o ensinara a respeitar o mar e a ser honesto consigo mesmo. Eu falava da pressão em Braga, onde ser diferente era sinónimo de fracasso. Voltámos ao presente quando o telemóvel tocou. Era a minha irmã, Ana. Tiago, o que foi aquilo ontem? A mãe está em choque. O pai não diz nada, mas eu vi o olhar dele. A conversa durou quase 1 hora, cheia de lágrimas dela e das minhas explicações hesitantes. Rafael ouvia em silêncio, oferecendo-me o apoio que eu precisava. À tarde, caminhámos pelo jardim botânico, o cheiro das plantas misturando-se com o ar fresco de outono. Eu não quero perder a família, Rafa, mas também não quero perder-te. Ele parou, segurou o meu rosto entre as mãos. Não vais perder ninguém. Vamos enfrentar isto juntos. As memórias continuavam a fluir, o primeiro ano juntos, quando eu ainda vivia com medo de ser visto, as viagens discretas a Sintra onde nos perdíamos nos palácios e nos encontrávamos a nós mesmos. Ele tinha sido o meu porto seguro quando o stress do trabalho me consumia. Agora, era a minha vez de ser forte. À noite, recebemos o meu melhor amigo, o Lucas, que sabia tudo há meses. Finalmente. Já era hora de parar com o teatro. A conversa estendeu-se até madrugada, com conselhos práticos e risos que aliviavam a tensão. Mas no fundo, eu sentia o peso da escolha que se aproximava, continuar a esconder ou arriscar tudo pela verdade. Rafael adormeceu ao meu lado, o braço sobre o meu peito, e eu fiquei acordado, olhando o teto, pensando em como uma única entrada numa festa podia ter iniciado uma avalanche de emoções e decisões que mudariam as nossas vidas para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia espalhou-se discretamente pela família. A minha tia Clara ligou, fingindo preocupação, mas as perguntas eram afiadas: e desde quando, Tiago? E os netos que a tua mãe sonhava? Eu respondia com paciência, mas cada palavra doía. No trabalho, no escritório moderno perto da Avenida da Liberdade, os colegas notaram a minha distração. Estás bem, homem? Perguntava a chefe, uma mulher aberta que eu admirava. Eu sorria e dizia que sim, mas por dentro lutava com o medo de que a minha vida profissional também sofresse. Rafael, no seu estúdio em Santos, enfrentava os seus próprios desafios, um cliente conservador que cancelou um projeto ao ouvir rumores. Uma noite, discutimos pela primeira vez. Eu não aguento mais ser o segredo, Tiago. Quero ir contigo à casa dos teus pais em Braga no Natal. As palavras dele foram como um soco. Eu recuei, o pânico subindo. Não estás a ver? Eles vão rejeitar-me. Vou perder tudo. Ele saiu para o terraço, o vento frio de novembro entrando pela porta aberta. Eu fiquei sozinho na sala, olhando as fotografias nossas escondidas numa gaveta. Lembrei-me de uma viagem a Aveiro, onde passeámos de mãos dadas à beira dos canais, fingindo ser apenas amigos para os turistas. Agora, o fingimento estava a pesar demasiado. No dia seguinte, encontrei-me com a Ana num café em Campo de Ourique. O pai perguntou por ti. A mãe chora à noite. As lágrimas dela fizeram-me questionar todas as minhas escolhas. Voltei para casa decidido a falar com Rafael, mas ele já tinha preparado o jantar, arroz de pato, o nosso favorito. Desculpa ter pressionado. Vamos no teu ritmo. O abraço dele foi o bálsamo de que eu precisava. Mas a crise interna crescia. Quem era eu realmente? O filho obediente ou o homem que amava outro homem sem vergonha?
As semanas passaram com telefonemas tensos e noites de insônia. Um amigo de infância de Braga enviou uma mensagem: ouvi dizer se precisares, estou aqui. Pequenos sinais de apoio que me davam esperança. Rafael e eu fomos a uma exposição de arte contemporânea no MAT, onde as obras sobre identidade nos fizeram conversar até ao amanhecer. O amor não é escolha, Tiago. É quem somos. As suas palavras ecoavam enquanto eu adormecia, sentindo que a transformação estava a começar, lenta mas inevitável. O Natal aproximava-se e a pressão aumentava. A minha mãe convidou-nos a ambos para Braga, mas o tom da mensagem era hesitante. Vem, filho. E traz o Rafael se quiseres. Eu li e reli, o coração acelerado. Rafael viu a dúvida nos meus olhos. Se não estiveres pronto, não vamos. Mas eu sabia que adiar só pioraria. Na véspera da viagem, discutimos novamente. Eu não sou um segredo, Tiago. Se me amas, luta por nós. As palavras dele magoaram porque eram verdadeiras. Eu saí de casa zangado, caminhei sozinho pela baixa até ao Rocio, a chuva fina molhando o casaco. Na estação de Santa Apolónia, apanhei o comboio sozinho, deixando Rafael em Lisboa. Em Braga, a casa familiar cheirava a bacalhau assado e pinheiro. O pai mal me olhou. Então é isso. A pergunta caiu como uma pedra. A mãe chorava na cozinha. A Ana tentava mediar. Eu expliquei, a voz tremendo, como conheci Rafael, como ele me completava. O silêncio foi ensurdecedor. O pai levantou-se. Na minha casa, não. Saí para o jardim, o frio cortante, e liguei para Rafael. Vem buscar-me. Ele chegou de carro 6 horas depois, sem perguntas, só abraço. De volta a Lisboa, a crise atingiu o pico. Eu propus uma pausa. Talvez seja melhor separarmos-nos por uns tempos. Rafael ficou pálido. Não faças isso, Tiago. Não sacrifiques o que temos por medo. Mas a culpa consumia-me. Passei dias no sofá, sem trabalhar, questionando tudo. O Lucas veio, forçou-me a sair para um passeio no Parque Eduardo VII. Tu mereces ser feliz, caralho. As suas palavras foram um empurrão. Eu voltei para casa, encontrei Rafael a fazer as malas. Não vás. Ele parou. Então luta. A reconciliação começou numa viagem espontânea a Sintra. Rafael sugeriu, vamos respirar. No Palácio da Pena, entre névoa e cores vibrantes, falámos abertamente. Eu escolho-te, Rafa. Todos os dias. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Voltámos mais fortes. No trabalho, defendi um projeto LGBT-friendly, sentindo a voz ganhar firmeza. A Ana veio a Lisboa, conheceu Rafael oficialmente. Ele é bom para ti, irmão. Pequenos passos. Encontrei o pai num café neutro em Lisboa. Não entendo, mas és meu filho. Não foi aceitação plena, mas foi um começo. Rafael e eu celebramos com um jantar romântico no cais do Sodré, olhando o rio. A minha identidade já não era uma luta, era a minha força. Um ano depois, organizámos um jantar em casa. A família veio. O tio Manuel ainda hesitava, mas a mãe abraçou Rafael. Bem-vindo à família. O pai apertou-lhe a mão. Eu olhei para o homem que amava, o anel discreto no dedo dele, símbolo da nossa promessa. A jornada tinha sido dolorosa, mas transformadora. Aprendi que o amor verdadeiro exige coragem, que a família pode crescer, que eu podia ser inteiro. O verdadeiro amor entre dois homens consegue sempre vencer os preconceitos da sociedade e da família em Portugal hoje em dia. Verdadeiro ou falso?